Uhum. É isso. Então tá, vamos começar, já são 8h30. Depois fica fácil quem não veio, assiste a gravação, tá tudo ali. Gente, eu vou tirar isso aqui. Desculpem, mas é complicado ficar aqui na frente falando, eu tô longe de vocês. Então, para falar de cristais, nós vamos do começo. Vamos começar do começo. O que são essas estruturas? Quem são essas pessoas? Quem é o povo da pedra? O povo, os elementos iniciais que vieram trabalhar com a gente enquanto Terra, enquanto planetas, enquanto pessoas encarnadas enquanto planeta Terra. A gente vai abordar vários assuntos, vamos tentar esclarecer tanto o lado físico, mental, emocional, espiritual. Vamos tentar ver um pouco de cada coisa. Mas para a gente falar de cristais, para entender qual é o processo, o mecanismo deles, como que ele funciona, por que é que ele funciona, a gente tem que entender de estruturas principais, dos átomos, dessa família. A gente tem que entender disso. Porque os átomos, dentro da... Agora vai, silenciado. Os átomos são a unidade básica, fundamental da vida. Tudo tem átomo. São coisas que vocês... a gente já estudou na escola. É um átomo, uma molécula que forma uma unidade, forma uma célula, tudo junto, um agregado, forma seres vivos. Então, tudo parte daqui. Até outro dia, eu estava com a irmã Meire nas salas falando do curso de cura planetária, da reciclagem que vai ter. Aí diz ela assim, a gente tem que entender, estudar para entender as coisas, porque se você recebe uma canalização, uma intuição, alguma mensagem de algum ser espiritual, alguma coisa, você só vai acreditar e confiar naquilo se você sabe do que ele está falando. E um dia ela mesma perguntou para uma entidade que estava com ela, tá, mas como é que eu vou saber isso? Átomos. Ela ouviu essa palavra, átomos, isso há anos atrás. Ela não sabia nem direito o que era, lá foi ela estudar. Porque você não tem como entender uma coisa, saber com o que você está lidando, dar conselho para o outro, ensinar o outro a usar, se você não entender o princípio daquilo. Ela também foi estudar o que são os átomos, o que é isso. Né? Então, a unidade fundamental da matéria, tudo passa por esses caras aqui. Não adianta. E átomo vibra. Átomo tem movimento, ele não está paradinho lá dentro, ele está vibrando o tempo inteiro, vibrando. De acordo com o estado de vibração, de acordo com a força de vibração que ele tem, a velocidade de vibração, de acordo com a estrutura que ele tem, é o que vai determinar aonde ele vai se ligar, com que família ele vai se ligar, o que vai acontecer, que estrutura ele vai tornar. Tudo tem átomos. Nós somos formados de átomos. O povo da pedra também é. O cristal também é formado de átomos. Então, quando a gente pensa o que é um ser vivo, né? Na biologia, na escola, dizem que o mineral ele é um ser sem, não tem vida. São seres sem vida e se reproduzem por justa posição. Ele se forma por justa posição, quer dizer, uma camada em cima da outra. E quando a gente pensa em átomo vibra. Se tem vibra, tem vida. Se vibra, tem vida. E que o que é uma forma de vida? É só aquilo que nós entendemos enquanto forma de vida? O quanto está colocado na nossa cabeça, nós que aprendemos que isso está vivo, isso está morto, isso pode, isso não pode, o que é isso? Se a gente pensa em termos de vibração, a gente começa por aqui, pelo átomo, é esse cara aqui. Unidade fundamental da matéria, núcleo, nêutrons, prótons, o núcleo, os elétrons, e dentro desse núcleo a gente ainda tem unidades menores. E se bobeia, os cientistas vão descobrir mais coisa, os microscópios vão melhorando, eles vão chegando mais dentro, vão descobrindo mais coisas. E o famoso vácuo quântico, o vácuo do núcleo, que se descobre depois que tem mais vácuo, tem mais vazio do que matéria. Então somos feitos de quê? Somos todos feitos da mesma coisa. Isso, a estrutura, o átomo, é como ele foi visto ao longo da história, de como aprenderam, de como os cientistas começaram a desenvolver os microscópios, os básicos, os eletrônicos, isso partiu daqui.
Então, nessa época, começaram o modelo atômico de Dalton, tá? Ele viu que era uma bolinha, né? Mas da onde? Que ele não conseguia chegar mais perto de mais nada. E aí, conforme 1803, gente, isso é logo ali. É logo ali, é ontem, na escala evolutiva. Né? O ser humano é muito jovem nesse planeta. Enquanto se o planetinha tem 4 bilhões de anos, 4,5 bilhões de anos do planeta Terra, a humanidade está logo ali. Né? Desde que a gente saiu das cavernas, deixamos de ser seres uga-uga e viemos para uma sociedade, para outro tipo de formação de sociedade, a história é muito curta, é muito recente. Então, começou, e o que é mais usado hoje em dia nas escolas, o que é mais aceito, didaticamente aceito, é esse modelo de Rutherford, né? O modelo atômico de Bohr, que são usados, porque o modelo atômico quântico, esse mais moderno, e depois já tem outros, tá, gente? Já tem outros modelos mais modernos. Isso não é tão didático a ponto da gente estudar isso na escola, para entender o processo. Então, se usa esses modelinhos ali, desenhadinho, o modelo atômico de Bohr, porque fica mais fácil visualmente para a gente compreender o processo. E aqui temos as estruturas, então, o que é a matéria? Se eu dissolvo uma matéria, ela é formada de moléculas, as moléculas se dividem em átomos, os átomos, então nós temos o núcleo atômico, que temos o elétron, e que é formado o núcleo, o próton, o nêutron, temos os quarks e a teoria das cordas. Física quântica pura, teoria das cordas, tá? Que vibra ali dentro. A vida que vibra está nesse nível. Isso é muito pequeno, é muito interior, é muito interno. É esse mundo, é esse vácuo todo. É isso que anima a matéria. É dali que vem essa vibração. Ela vibra o tempo inteiro. E o que determina o que você vai ser, o que esse agregado de matéria vai ser, esse agregado de átomos e moléculas, são a definição. Você veio para quê? Você veio para ser uma pedra ou você veio para ser um ser humano? Então, isso tudo é determinado dentro dessa escala evolutiva mesmo. O que você veio fazer aqui? E você vai se tornar alguma coisa. Se você veio para ser pedra, você não vai ser ser humano já, não. Você passa por uma série evolutiva dentro disso. E dentro dessa história de átomos e moléculas, a gente tem que lembrar isso tudo se forma em geometria. Isso são os agregados das moléculas, forma a geometria. E essa é a geometria dos cristais, a geometria básica, a geometria sagrada. Isso também é outra conversa que rende uma boa conversa, um bom curso sobre geometria sagrada para a gente entender. A linguagem do universo, ela é em números. A linguagem do universo, ela é feita de ângulos e retas. E é isso que tudo sai daqui. Então, nós temos as formações básicas dos cristais vindo. Tudo é cristal, na verdade. Eu tenho um pote com aquele açúcar de quadradinho, né? E isso é a cristalização da molécula do açúcar. Se cristaliza e pode tomar aquela forma. Dentro dessas estruturas aqui, são como os cristais vão se formar, as moléculas vão se agregar dentro do propósito delas e vão se formar em algum grupo desses aqui. Cada grupo tem um propósito, tem um tipo de vibração. E disso a gente vai falar bastante depois. Isso aqui é uma imagem super fácil de achar na internet, nem sei de onde veio, mas é super fácil estar lá na internet. Então, começar a pesquisar sobre estrutura cristalina, essa imagem aparece. Sistema cristalino, estrutura cristalina, o sistema cúbico, tetragonal, hexagonal, trigonal, ortorrômbico, monoclínico e triclínico. Dentro de cada propósito, de cada grupo, de cada família dessas, a gente encontra então uma forma geométrica e os minerais que compõem. Então, o cúbico, nós temos a granada, pirita, o diamante, a alita, o tetragonal, o rubilo, o zircão, a cassiterita. No hexagonal temos o berilo, o quartzo. O quartzo tem os dois lugares.
trigonal, porque ele começa de uma forma, a base do quartzo tem 6 lados, mas a ponta dele tem essa pontinha linda, maravilhosa, que a gente pega nas pontas de cristal, nas drusas, né? Que tem a ponta do cristal, ela se forma assim. Então o cristal tem essa característica, o quartzo tem essa característica, ele se forma naturalmente assim, a base de um jeito, a ponta de outro. E isso também não é consenso. Se vocês vão estudar cristal a partir de agora, procurar outras coisas, existe uma briga entre o pessoal aí da geologia que classifica os cristais. E eles dizem que não existe isso, trigonal ou hexagonal, que ou é uma coisa ou é outra, que seria o trigonal, 2 trigonais juntos que vão formar um hexagonal. Mas isso é briga deles, tá? Isso na verdade não importa. O que nós sabemos é que o quartzo, de modo geral, os quartzos eles têm uma base de 6 lados e uma ponta de 3. Uma ponta de, basicamente, ele se une e vai até 3, uma ponta de 3 pontas, né? Um bico de 3 pontas. Essa é a base do quartzo, com N possíveis variações. Lembrar, isso não é arbitrário, os cristais eles vão se unir, vão se formar. Lembra, não tem ninguém lá embaixo mexendo no caldeirão, tem a formação geológica, mas não tem um gnominho lá embaixo mexendo no caldeirão para formar tudo de forma linda, homogênea e bonitinha. A gente vai encontrar pedras que tem uma mistura de 2, 3 coisas, as ametistas com calcita. É muito comum, tem muito disso lá em Ametista do Sul, a formação da pedra. E é lindo, maravilhoso, e você vai ter 2 funções agregadas naquilo. Você vai usar aquela pedra para 2 coisas. É show, ela tá power, tá linda. Mas daí o que a gente quer? A gente quer o que aquilo que aparece na internet, a gente vai procurar, a gente quer a forma mais pura e cristalina possível do mineral. Isso é caro, isso é pedra de colecionador, isso é caro. Você paga muito por uma pedra. Quando a gente começa a olhar e pesquisar, ágatas de $1000. São coisas assim, pedrinhas. Então, assim, de acordo com a pureza, de acordo com a raridade da pedra, ela vai mudando a classificação. E a gente fala em pedra e fala em cristal. Quando a gente fala em gema, que é a pedra preciosa, a gema, essa é uma pedra pura. Ela tem uma vibração altíssima e uma pedra puríssima. Às vezes nem é bom estar com ela para trabalhar. Eu não quero dizer um anel, gente. Por favor, um anel, um brinco, uma peça de estimação, não. Porque ela tem, a massa dela, ela é uma pedra pequena, ela não vai interferir no teu campo. Tá? É outra coisa. Mas uma gema grande, se eu pego uma pedra, eu vou trabalhar, vou fazer uma terapia. Vou pegar uma pedrinha aqui, ó, para colocar no meu paciente. Eu vou pegar uma gema disso aqui, isso vai dar um tilt na pessoa, vai dar um choque. É uma energia muito pura, muito alta, uma vibração, nós vamos falar da vibração das pedras depois, uma vibração muito elevada para uma pessoa que está em desequilíbrio, não vai nem fazer bem. A gente começa na básica e vai elevando a vibração da pedra pro teu paciente, para tua pessoa. Se um dia que você não está bem, não pega um cristal de quartzo branco translúcido e hialino. Esse aqui, ele potencializa tudo, é luz, ele é luz condensada, chamavam ele de luz condensada. Se você não está bem, ele vai amplificar a tua dor, não vai com ele, deixa ele ali para amanhã, quando tu já melhorou. Né? E outra coisa que a gente fala muito, não casa com o cristal, seja volúvel, você pode, com os cristais você pode trocar de companheiro, tá? Escolha todo dia um conforme a vibração do seu dia, conforme aquilo que você precisa. Não é casar com a pedra, não é sempre a mesma. Não vai ter uma overdose daquele tipo de energia. Troca. Essa é a graça deles, é isso que eles gostam. Quanto mais desapegado você for, mais eles gostam de trabalhar contigo, mais eles estão perto de você. Começa a esconder, elas somem. Começa a dizer, não, eu tô aqui, ó, é uma cianita, a espada de Miguel, pedra de proteção. Se você começa a querer esconder isso, ela vai embora. De repente você procura e não acha mais. Isso acontece de você, como a gente diz, esse lado vivo da pedra, esse lado vibracional da pedra.
Então, ele tem essa questão, ele vai trabalhar contigo porque ele está aqui para um propósito contigo. E aí chega a tua amiga, ai, quer pegar. O que a gente aprende sempre é, não deixa ninguém pegar na tua pedra. Eu deixo, pega. Se você quis pegar porque você está precisando, tá linda, né? Gostou tanto, gostou muito, toma, leva para ti. Tá? É assim que funciona. Às vezes aquela pessoa que está ali na tua frente precisa mais dessa pedra do que você mesmo. E se você começa a esconder, a minha pulseira de olho de tigre, pois, não sei se eu perdi, se caiu do braço, se outra pessoa achou, se era para outra pessoa, não sei. Mas a pulseira de olho de tigre, que ela abria fácil com imã, já tinha preso no relógio, já era. Em algum lugar aquilo foi. Eu espero que seja nesse propósito, que alguém que precisava mais daquela força do que eu pegou naquele momento. E que faça bom proveito, que seja feliz. Mas aqui, falando das pedras da estrutura cristalina, geometria molecular, isso é geometria sagrada, isso é a forma interna da pedra, isso é a alma da pedra. Por que ela funciona? É nessa base. E por aqui. Então, quando a gente consegue entender o que essa pedra faz, cada uma delas, qual é o propósito do ortorrômbico, qual é o propósito do monoclínico, você não precisa decorar todas as pedras. Ai, por que serve o topázio? Eu quero uma pedra para depressão, que pedra eu uso? Opa, depressão, qual é o sistema cristalino, qual é o mineral, o que o mineral precisa, a pessoa que está com depressão, e vamos ver que vibração nós vamos ter que levantar, e você ligeirinho vai lembrar, você vai sacar as pedras. Que cor, tá? Eu vou tentar fazer com vocês essa conexão durante o dia, para a gente não se fixar muito naquilo, porque é onde eu me perdia no começo. Decorar para que serve para cada pedra. E é muito difícil. Pelo menos esse método não serviu para mim, ter que decorar para que é cada pedra. Aqui nós temos que falar um pouquinho de física quântica, a dualidade onda-partícula, né? A dupla fenda, gente. Quando a gente fala em átomo e vibração, existe essa questão da gente saber que o átomo, quando ele está lá atrás, naquela forma, a molécula aqui, é que ele vai definir, teoria das cordas. O quanto ele vibra é que define se ele vai se tornar emoção, se ele vai se tornar uma coisa mais sutil ou se ele vai se tornar matéria, vai se tornar uma cadeira densa e pesada, uma cadeira de ferro. A vibração. Então, a estrutura do átomo depende muito, a formação, a definição dele depende muito do observador, como a gente fala em física quântica. A dualidade onda-partícula constitui uma propriedade básica dos entes físicos em dimensões atômicas e por tal descritos pela mecânica quântica. Consiste na capacidade dos entes físicos subatômicos de se comportarem ou terem propriedades tanto de partícula como de onda. Tá? É o mesmo átomo, ele pode se comportar como partícula ou como onda. A onda remete à emoção, remete a alguma coisa um pouco mais sutil, e partícula é matéria. Existe o experimento da dupla fenda, que mostrou bem certo um experimento com prótons e os átomos e com essas fendas. E conforme se tinha uma pessoa observando o experimento, os átomos se comportavam de uma maneira. Quando não tinha ninguém observando, eles se comportavam de outra maneira. Então, o observador muda, a intenção muda a atitude do átomo. E isso está o link ali, depois vocês conseguem assistir. E é bem fácil também de achar na internet. A escritora Alice Bailey, ela é uma escritora de teosofia. Helena Blavatsky, teosofia, casa teosófica, são os primeiros que trabalharam nessa teoria. E tem um livro muito legal dela, que é A Consciência do Átomo, que eu ainda não consegui terminar de ler também. E eu comecei, ele é legal de ler, ele não é uma leitura muito densa, mas ele é uma coisa que você tem que sentar e ler aquilo. Se não começa e volta, perde um pouco o fio. Mas é muito legal que a gente vê, a Helena Blavatsky também tem várias falas dela, alguma coisa nesse sentido. Vimos que o átomo da química, por exemplo, demonstra a qualidade da inteligência, mostra sintomas da mente discriminativa e os rudimentos da capacidade seletiva. Assim, a minúscula vida dentro da forma atômica
está demonstrando uma qualidade psíquica. Leve o átomo que vai para a construção da forma no reino mineral. Mostra não apenas mente seletiva, discriminativa, mas elasticidade. Vamos nos esforçar para perceber que não existe matéria inorgânica, mas que todo átomo é uma vida. Vamos perceber que todas as formas são formas vivas e que cada uma é apenas um veículo de expressão para alguma entidade que a habita. Isso para mim, esse último ali muda tudo. Muda tudo. É uma expressão, existe uma entidade, não importa o grau, o nível, a frequência em que ela vive, o local que ela habita, existe vida de alguma forma habitando tudo que existe por aqui. Então os minerais, o povo da pedra, como se diz, eles estão vibrando de alguma forma, eles têm vida dentro deles. Que seja uma vida rudimentar, mas é a vibração atômica que tem ali dentro. Então a gente sabe que se a gente usar essa capacidade de vibração deles e unir com a nossa intenção, a gente vai tirar deles o melhor do propósito de cada um deles. A gente vai trabalhar em sintonia com eles. É o propósito deles que eles vieram desempenhar aqui e unir ao nosso desejo, ao nosso propósito. Então, para mim isso mudou tudo. Entender por que funciona. Se a gente pensar na questão histórica de minerais, dos cristais, todas as civilizações, todo o mundo, tudo que nós somos enquanto seres humanos, tem os minerais envolvidos. Nossa primeira habitação foram as cavernas. Nós fizemos o fogo a partir de lasca de pedra, precisamos do fogo para evoluir, para ser o que somos, né? Se a gente olhar... Opa, bons presságios. Beija-flor. Se a gente pensar em reinos antigos, né? O Egito antigo, a múmia de Tutankhamon, ela é pintada com lápis-lazuli. E aí se fala de novo numa outra questão, da egrégora. O lápis-lazuli é uma pedra considerada sagrada por tantos anos, por tantos milênios, por tantas gerações e por tantas culturas, que ele por si só ele já tem energia. Ele tem uma egrégora, uma comunhão de energia dele própria, que já foi criada ao longo desses milênios de uso. A gente encontra crânios de cristal na história antiga, perdidos aí, que até o filme do Indiana Jones, tem um filme velho dele que é com os crânios de cristal também. E isso a gente pensa, de onde é que tirou a mitologia? Não, existe sim, foram feitas escavações e encontraram os crânios de cristal. Outras partes do corpo também feitas, esculpidas de cristal, mas os crânios é que chamaram mais atenção e ganharam mais fama. As pirâmides do México, aqueles nomes, aquelas palavras que a gente não consegue falar direito, tem uma pirâmide lá que ela tem dentro as paredes revestidas de mica. Mica é um dos minerais, é uma pedra que ela vem e ela se forma num tipo de rocha. A mica ela é uma espécie de folha. Antigamente as geladeiras vinham como isolante atrás da geladeira uma folha, era um negócio que esfarelava, e isso é mica. As geladeiras atuais acho que já não tem mais isso, eu nem parei para olhar na minha lá se tem isso não. Eram folhas de isolante que tinha atrás da geladeira, e isso eu me lembro de uma geladeira antiga na casa da avó que tinha aquele negócio que estava esfarelando e ninguém deixava a gente encostar porque era venenoso. Talvez pela eletricidade, mas na verdade a mica não é assim, não é. Poderia pegar e olhar, não teria problema. Mas aquela pirâmide ela tem uma formação interna com mica é isolante, e veios onde corria mercúrio. Qual é o propósito? Vai saber. Civilização antiga, escritos perdidos, não se sabe mais nada, são mistérios da humanidade, que um dia, quem sabe, né, os cientistas chegam lá para explicar. Mas existe, e são estruturas, são elementos que estão conosco desde que o mundo é mundo. O ser humano
usa esse recurso. E lembrar, né, gente, a formação da Terra parte daí, do mineral. Vamos falar de cor, de luz, nós vamos falar de vibração, de frequência, de onda, né? O que a gente enxerga, qual é a vibração disso aqui? Frequência. Nosso espectro de luz visível, o que a gente vê? Nós vemos aqui, ó, o arco-íris. Ele tem uma frequência de cores, ó, da baixa até a frequência alta, o vermelho até o violeta é o que a gente enxerga, é o que está no arco-íris. São as cores que nosso olho, nascido e crescido aqui, para ver na terceira dimensão, na matéria, é isso que a gente vê. Notem que o cor-de-rosa não está ali. O cor-de-rosa não faz parte dessa escala cromática que a nossa visão consegue ver. Menor frequência corresponde a cores próximas do vermelho, maior frequência próximas do violeta. Quanto maior a frequência da luz, maior a quantidade de energia que essa luz transporta. Então, baixa frequência e alta frequência. A onda é o movimento, a velocidade dessa onda, onde os átomos, os fótons, que são átomos também, estão correndo. A força, a velocidade deles. Então, não quer dizer baixa frequência, não quer dizer que baixo é menos bom e que o alto é mais bom. Não. São posições diferentes. E chama-se alto porque vibra mais alto, tem mais onda dentro de um tempo, dentro de um período de medição. Dá mais onda ali dentro, desse tempo. Baixa frequência porque tem menos onda dentro desse mesmo tempo. É uma escala criada para que a gente compreenda. Mas não quer dizer que um seja melhor que o outro. É que nem chakra. Vai falar de chakra superior e chakra inferior. Inferior por quê? Está lá embaixo, é inferior, é pior do que o superior? Não. É porque ele está abaixo da linha da cintura, o outro está acima da linha da cintura. Todos têm sua função igual para a nossa vivência. Todos são necessários. Aqui, para olhar a questão da frequência da vibração, para a gente ter uma ideia, por exemplo, as ondas de rádio a gente não enxerga, mas o rádio funciona. Você escuta a tua música, você sintoniza, mexe o dial ali, hoje em dia é digital, fica mais fácil. Mas você sintoniza e você encontra. Os raios-x, que tem importantíssimos para a medicina, olha o quanto ele vibra, ele está acima do violeta, ele está além daquilo que a gente consegue enxergar. Quando a gente fala em escala auditiva, é muito parecido, que eu gosto muito. Nós ouvimos entre 20 Hz e 20 mil Hz, dentro dessa frequência audível. Ninguém enxerga uma onda sonora, mas ela está ali, ela existe. Ela está com a gente. Mas ela vibra, mexe meu tímpano, que mexe os ossículos, que mexe os líquidos lá dentro, e vai o impulso elétrico para o cérebro e nós entendemos. A orelha escuta, o cérebro entende. Através de ondas, através de força de vibração. Então, quando a gente vê, é aquilo que eu vejo, gente, é o mínimo. É muito pouco aquilo que meu olho físico consegue ver. Dentro dessa escala toda, de uma onda de rádio até raios Y, existe um mundo inteiro ali dentro, uma infinitude de possibilidades ali dentro. E, voltando à formação do universo, a gente lembra que tudo começa lá, no Big Bang. Naquele momento em que isso é geometria sagrada, isso também entra é muito filosófica a questão de você pensar, o Big Bang é o momento inicial, onde partículas que por algum motivo do nada esquentaram, explodiu, se movimentaram, se uniram, colidiram e criaram isso que nós temos hoje. Esse do nada, existe uma teoria que fala sobre de quando o divino acorda, de quando existem na filosofia hindu, budista, os momentos de manvantaras e pralayas. É quando o universo ele se expande e depois ele se encolhe. E ele fica em repouso e começa de novo. Dentro da teogonia, da teosofia, desse pessoal do Oriente, eles têm essa linha de pensamento. Então,
Então, para mim, eu associei muito com essa questão do Big Bang. O que é isso? O que veio antes do Big Bang? Antes do Big Bang, o divino estava descansando. Ele já tinha passado por um processo de expansão e recolhimento e ele passa um tempo descansando. Ele se fecha em si e fica em repouso. Quando essa consciência desperta e vê que está na hora de trabalhar de novo, de lançar, outro pralaya que começa, é outro movimento de expansão, porque dizem que o Big Bang está se expandindo até hoje. O universo continua se expandindo. Vai chegar um momento em que ele vai se encolher e tudo vai explodir. A ciência já fala disso. É quando o divino, Shiva, destrói tudo, é o destruidor, e volta tudo para o começo. A gente volta para a casa do Pai. A gente volta para o começo. É a nossa consciência que sobe. E isso começa aqui. É o Big Bang. São com explosões de hidrogênio, que é o elemento mais simples, é o átomo com um elemento só. É ele que explode, é ele que se une, depois dois hidrogênios formam um hélio, e do hélio já vem o oxigênio, e você tem uma tabela atômica de química todinha formada, com bilhões e bilhões de anos de colisão e formação dessas estruturas. Então, gente, se o universo veio daqui, se tudo veio dali, nós viemos dali também. Nós somos poeira das estrelas. Isso aqui são os pilares da criação, são nebulosas. Que a foto que foi tirada a luz, conforme ela anda, essa foto conseguida representa o início da formação de um outro universo. São os pilares da criação, é a nebulosa da Águia e os pilares da criação. Esse é o início de tudo. Então, a gente tem mais ou menos 4,5, 5 bilhões de anos, nasceu um planeta dentro dessa revolução, desse movimento de despertar do sagrado, do divino. E ele criou essa mistura toda e a partir dali segue uma nova história. Somos nós. Somos poeira das estrelas. Sinto muito. Nós somos. Ô José, venha. Bom dia. Vem cá, aqui do cantinho. Lá é o café depois. Então, enquanto ele arruma ali, nós somos poeira das estrelas. Nós somos a mesma formação. Tudo aquilo que formou o universo está em nós. Nossa composição química. Bom dia. Bom dia. Isso. Só deixa eu puxar minha bolsa. Fique à vontade. Temos então a formação do universo a partir daí, a partir da colisão de elétrons, prótons e nêutrons que vai formando todo o universo. Os elementos químicos, eu vou passar para vocês a tabela que vai para vocês, ela é bem interativa, bem legal. Quando vocês entram, clica na tabela, cai num link que te conta a história desse elemento. Tá? É bem bacana mesmo.